Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, vamos voltar aqui, né, a falar sobre o tema do momento, né? Vamos falar de hacker, vamos falar de conspiração Lava Jato, vamos falar de Intercept, né, Operação Vaza Jato, vamos falar de Sérgio Moro, governo de direita fascista. Não, porque se você acha que simplesmente ignorando tudo isso, né, você está fazendo um favor para o Brasil, você está se enganando e enganando outros. Não pode se ignorar todo esse acontecimento, todo esse escândalo por conveniência. Porque é bom, né, para sua ideologia, para as coisas que você fez no passado recente. Cara, é absurdo tudo que está acontecendo, né, nesse momento no Brasil a respeito desse tema. Quer falar de outra bobagem? Fala, né, fica à vontade. Mas você está sendo cúmplice de tudo isso. Principalmente, né, essa geração que veio aqui nas redes sociais, cheias de textão, gravando selfie em manifestação, né, fazendo críticas, né, se colocando como cientistas, políticos, né, querendo resolver o problema do Brasil. Né, todo mundo na moralidade, na ética, no combate à corrupção. E agora simplesmente, não, deixa isso pra lá, não me interessa. Então eu vou falar sobre isso sim, porque pra mim interessa. Outro ponto a destacar aqui, né, para começar esse vídeo, né, no meio desse escândalo, né, de Vaza Jato, né, hoje você abre as suas redes sociais, que é onde a galera, né, vai colocando a sua opinião, né, e o seu verdadeiro sentimento, né, longe da máscara, onde ele se revela de verdade, e você vê muitos apoiadores do governo, né, muitos bolsominions, né, o melhor apelido que tem para eles aí, né, comemorando, por exemplo, a prisão dos hackers. Não, que prenderam o hacker, a casa caiu, agora vai, viva Sérgio Moro, viva o mito. Sabe, apoiando o que, cara, exatamente você está? Né? Porque pra mim fica muito claro que o que você está apoiando ali é que o seu corrupto de estimação, né, vai se dar bem no final. Né? Que esse é um ponto favorável para beneficiá-lo. É isso que você está comemorando? Você falava tanto que não tinha bandido de estimação, que estava aqui pelo Brasil, que queria combater a corrupção, e agora defende corrupção do seu bandido, do seu vilão, né, o meu vilão favorito, é isso? Porque fazendo, né, esse tipo de comentário, esse tipo de crítica, ou comemorando a prisão de um hacker, como se isso fosse abalar o conteúdo da Vaza Jato, cara, você está torcendo pelo seu bandido, é só isso. Isso mostra claramente o quanto você é patético, o quanto você é tão corrupto, quanto o corrupto que você defende. Porque fica evidente, segundo a mente limitada desses aí, que, cara, defendendo, né, a prisão dos hackers, de alguma forma isso vai proteger o seu bandido, que estava ameaçado, né, por toda essa conspiração. Sabe, não faz sentido pra mim. Né, a galera tá comemorando isso daí. Né, como o próprio Moro disse no passado muito recente aí, né, mais importante, né, do que a fonte é a gravidade do conteúdo. E não é uma frase da esquerda, não é uma frase minha, é uma frase do Moro, para justificar uma atitude ilegal sua, né, de liberar um vazamento de áudios, né, que independente da fonte que era criminosa, o conteúdo em si era muito mais grave, né, merecia muito mais importância. É a mesma situação agora, independente da fonte, se foi por hacker, vazamento de dentro, não importa, o conteúdo é grave. Mas tem idiota comemorando que de alguma forma vamos atacar a fonte porque tira a credibilidade, tira a legitimidade, né, de toda a ação e vai proteger o nosso bandido que cometeu vários crimes que estão sendo revelados. É ridículo, né, cara? É ridículo você ver, por exemplo, um apresentador de circo, um apresentador de programa de TV criticando, né, o Greenwald, criticando a Intercept pelo vazamento, né, dessas mensagens, né, corruptas, bandidas, criminosas dos procuradores e do juiz Moro, né, e esse vazamento está surgindo agora, abalando toda essa estrutura de poder fascista, e de repente vem um Brito Júnior, apresentador de palco, criticando. Não, que o Greenwald deveria ter verificado a fonte, que você não pode sair publicando as coisas. Brito Júnior! É isso que me incomoda desses bolsominions, cara. É ridículo o papel que eles fazem. E acho que eles nem têm ciência disso. O Brito Júnior é o mesmo cara que fez vários programas, né, durante a tarde na televisão, para o Brasil inteiro ver,
sobre a grávida de Taubaté. Que moral tem o Brito Júnior para falar sobre verificação de fonte? Para falar sobre imoralidade no jornalismo? Nem jornalista ele é. Ele é um apresentador de circo. Porque é assim que eu vejo esses programas. Faustão, Gugu, Xuxa. É a mesma coisa. É um hospício, é um circo e tem um cara lá apresentando com o microfone na mão. Isso é o Brito Júnior. Vai falar do jornalista Glenn Greenwald, que ganhou um Pulitzer. O cara que ficou mostrando pro Brasil inteiro a grávida de Taubaté. Ele não verificou a fonte da grávida de Taubaté? Ele não verificou os fatos por trás? Né? O sensacionalismo era melhor, né? Para aproveitar, para passar pro povo a grávida de Taubaté. Quantos programas esse idiota fez? Né? Com base naquela farsa. Né? E hoje ele está criticando o cara que está fazendo, né, um jornalismo sério, revelando a farsa, né, que manipulou inclusive as eleições do Brasil. Manipulou a opinião pública e o cara tá criticando. Não tem moral. Mas esse é o bolsominion em ação. Sem moral, sem consciência, né, baseado em fake news, né, que muda de opinião convenientemente, né, conforme é necessário adaptar a sua argumentação. Mas vamos falar aqui, né, do Sérgio Moro e dos hackers. Hackers não, né, galera? Para mim são hackers laranjas. Né, são criminosos comuns, né, que estavam sendo monitorados, observados e servem como bode expiatório. É o seguinte, vem aqui, a gente vai aproveitar, você vai assumir esse crime aqui, vai dizer exatamente o que a gente mandar, e a gente vai amenizar a sua pena, que deveria ser bem maior. Eu expliquei para vocês como funciona, né, o bandido laranja no Brasil. Que segura um BO que não era dele, né, só para a galera que está investigando, a galera que está ali em evidência no momento, dar alguma satisfação para a opinião pública, manipular a opinião pública. Esses hackers aí são laranjas. Então vamos falar do hacker laranja, né? Prenderam os hackers laranjas, forjaram toda a conspiração e prenderam os caras. E aí, né, dá motivo para os bolsominions comemorarem. Cara, esse tipo de atitude já beira o desespero. Né? Ele já não é mais uma questão estratégica, né, do Sérgio Moro, dos procuradores, para tentar se proteger do escândalo. Já é mais uma atitude desesperada. Inclusive sob a orientação de terceiros, né, ocultos, que também estão interessados em manter a farsa da Lava Jato, né, como legítima, para sustentar esse golpe aí. Então, os Estados Unidos têm muito interesse na Lava Jato. Ele ganhou muito com isso. Ele manipulou as eleições e colocou um fantoche de direita, né, que fica pedindo autógrafo para o seu presidente. Eles assumiram, né, a maioria do setor de combustíveis do Brasil, né, desde a extração, né, agora como transporte na distribuidora, né, o refino, tá tudo na mão dos caras lá. Então é importante para eles manter isso. Fora a grana que eles pegaram através de várias multas aí, que eles aplicaram. Fora os documentos sigilosos que eles tiveram acesso. Então é interessante para eles manter essa farsa em pé. Então o Moro, né, que está por trás da operação da prisão dos laranjas, se orientou com quem? Antes de prender, antes de proceder com isso. Aonde o Moro foi, né, dias antes da operação dos laranjas aí? Tava nos Estados Unidos, cara. E você sabe a intimidade que ele tem, né, com CIA, NSA, governo norte-americano, né, o verdadeiro governo oculto norte-americano, a inteligência dos caras. Então o Moro foi se orientar com os caras, porque eles têm experiência de lidar, né, com Wikileaks e vazamento de informação sigilosa. Eles têm um padrão, né, e aprenderam com o que aconteceu lá no passado. Então o Moro precisa, né, desse ajuda, precisa desse apoio. E outra, os caras têm a informação que ninguém tem aqui no Brasil. Ou se tem, é muito limitada. E aí, essa ação do Moro, né, na prisão dos laranjas, né, evidencia bem o desespero que ele está. Ele não tem outras opções. Ele não consegue mais sustentar as suas mentiras para dar desculpinha. Ah, não tem nada demais. Ah, eu não tenho conteúdo original para confrontar. Ah, isso aí é tudo mentira, é tudo mensagem adulterada. Ele não consegue mais sustentar isso. Porque o esquema Intercept é bem bolado até. Ele não coloca todo o seu conteúdo de uma vez, que é para não dar tempo dos caras conseguirem adequar uma única mentira para responder, para justificar. Então, a cada vez que o Intercept solta um pequeno vazamento, né, tem que obrigar, né, os acusados, né, os procuradores, o Moro, né, a fazer um malabarismo, inventando uma desculpa, uma mentira, para se encaixar e defender, né, ou se defender do vazamento, e na semana sequente, ou nos dias sequente, né, vem outro vazamento que confirma o primeiro, desmoraliza a mentira que ele montou para justificar. Então é bem bolada essa estratégia.
E o Moro e os procuradores não estão conseguindo mais, né, sustentar suas mentiras. Por exemplo, o Dallagnol, né, o camelô de luxo, né, que vendia palestras para empresas envolvidas nas investigações da Lava Jato, né, o cara que acusava o Lula de ter enriquecido de forma ilícita através de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo palestras. E hoje você fica sabendo que o próprio Dallagnol fazia o mesmo esquema. Vendia palestras com informações sigilosas ou, né, algum tipo de acordo selado com empresas envolvidas nas investigações. Um procurador chega numa empresa, né, que ele mesmo está investigando e fala pro cara, olha, é o seguinte, eu posso dar uma palestra, você me pagar tanto, né, eu lavo o dinheiro do meu jeito, né, ou então, quem sabe, semana que vem sua empresa está no grande escândalo aí. Você acha que isso não acontecia? Você acha que os acordos dos procuradores dessas palestras não eram bem assim? Então você é um ingênuo, cara. Só que essa tipo de atitude desesperada que o Moro e os procuradores estão tendo, junto, né, com o apoio da sua aliança externa lá, né, dos Estados Unidos, né, pode ser que seja um erro. Porque atitudes desesperadas, né, geram erros, correto? Né? Então eles prenderam os hackers. Pensa bem comigo aqui, galera. Com a prisão dos hackers, né, eles anunciaram, né, que tinham acesso aos arquivos, né, vazados. Arquivos esses que o Moro e os procuradores sempre negaram. Depois, quando não conseguiram manter mais essa, eles vieram com a ideia de que foram adulterados, arquivos adulterados. E aí a sociedade um pouquinho mais inteligente cobrou. Então, né, vamos pegar os conteúdos originais e confrontar com os arquivos adulterados. E aí eles inventaram outra desculpa. Não, mas a gente não tem mais acesso aos arquivos originais. Deletamos. Né? Clara ocultação de provas, crime. Aí inventaram uma história de que não, a criptografia envolvida, mais o sistema, né, do Telegram apaga as mensagens. Tá, então não tem acesso, não tem confronto, né, fica a palavra dele dizendo que está adulterado e a palavra do Intercept dizendo que é real. Agora, com o acesso às informações originais dos hackers, né, era fácil confrontar. Confronta-se o arquivo original com o que foi publicado pelo Intercept e vê se tem alguma adulteração. E aí que está a pegada, aí está o erro do Moro. Ele não vai poder fazer isso, porque vai confirmar, né, que tudo que estava lá no Intercept, o escândalo, a gravidade dessa troca de informações, de como foi conduzida a Lava Jato, a conspiração por trás disso, a confirmar a corrupção do Ministério Público Federal e do juiz Moro. Então eles não vão se arriscar, mas já se arriscaram. Tá vendo? A atitude desesperada, né, força alguns erros. Então qual que foi a solução para o Moro depois disso? Pô, prendemos os hackers e agora tem gente mandando cobrar, né, o confronto de informações. Bom, vamos apagar tudo. A gente prende o hacker por informações que a gente, né, não reconhece, né, e vamos apagar as informações. Foi a proposta do Moro, em ato desesperado novamente. Né, comete erros e erros vem em sequência. Então ele propôs, depois da operação do hacker, né, vamos apagar, deletar todos os arquivos. A quem interessa deletar esses arquivos? Os envolvidos, né, que podem agora se dar mal. Só que, cara, a gente está, né, especulando que esses arquivos sejam reais, correto? Né, o Moro sabe o que ele fez. O Moro sabe o que ele trocou de mensagens. Ele sabe a capacidade do conteúdo que tinha ali. Ele sabe, né, a gravidade, né, dos atos deles e das mensagens que ele passou. Então o que ele está fazendo ali é tentando antecipar. Eu vou antecipar aqui para tentar tirar a credibilidade, né, do conteúdo, porque eu sei as merdas que eu falei. Então agora com essa história de vão deletar os arquivos, fica muito evidente na sua ação desesperada. Eu vou apagar as provas do crime. E aí vem um outro detalhe. Aonde mesmo eu falei que o Moro foi? Nos Estados Unidos, correto? Aonde estão armazenados todos os arquivos de internet da maioria desses aplicativos, programas, sites? Nos Estados Unidos. Os servidores estão lá. Quem é que foi acusado recentemente, há poucos anos, de espionar o mundo inteiro? Os Estados Unidos. No escândalo do Wikileaks, juntamente com o Intercept. A NSA espionava as maiores autoridades, tanto dentro do seu próprio território nacional, como no mundo inteiro. Virou escândalo. Né? Presidentes de vários países, primeiros ministros, né, ministros importantes, todos espionados. Esse foi o escândalo. E o Moro está trocando ideia, está trocando informações com esses caras. Então ele tem acesso. Então agora fica uma situação meio delicada para o Moro. Né? Ficou até ridículo, patético o que ele quis fazer. Inventou a farsa dos hackers e não sabe sair dessa e falou em deletar os arquivos. Né? Que comprovariam a verdade, né, ou a inocência dele.
E aí ficou meio esquisito, né? Todo mundo olhou e falou assim, pô, você quer deletar os arquivos por quê? Né? Não adianta negar, ele tentou, mesmo sendo ministro e não sendo juiz do caso, ele queria usar a sua posição, como todo bom fascista, usar do seu poder, né, para influenciar o caso, né, para influenciar o desfecho, as consequências, geralmente em seu favor, né? Isso é natural deles. Então agora, como é que deleta os arquivos se todo mundo ficou sabendo, ficou na cara de todo mundo o que eu queria fazer? Né, que eu sou um canalha querendo apagar as provas. E aí força ele cometeu outro erro, que foi a parte dele chantagear outras autoridades aqui do Brasil, né, a apoiar a ação criminosa dele, de apagar as provas. Foi aí que surgiu a notícia da Polícia Federal, vazada pelo próprio Moro, de que mais de 1.000 autoridades foram hackeadas. 1.000 autoridades, né, em atividade aqui, 1.000 pessoas influentes com poder na mão foram hackeadas. Todo mundo deve. Todo mundo com o rabo preso. Todo mundo tem mensagens absurdas, crimes, né, coisas escandalosas, né, trocadas aí, informações. E se estão hackeadas, bom, como resolver esse problema? O Moro tem a solução. Me apoie a destruir as provas. O Moro está chantageando apoio de outras autoridades. Cara, o suposto hacker, que não fez nada disso, o Laranja, ele não tem essa condição técnica de hackear tantas autoridades, assim, 1.000 autoridades. Fora alguns detalhes técnicos ali, a própria conduta dele é um criminoso comum, é um estelionatário, é um cara que clona cartão. Então qual o interesse dele também, por exemplo, em pegar informações, né, adulterar e vender? Se era para adulterar, não precisava nem espionar ninguém. Já comentei isso com vocês. Então a ideia aqui do Moro é apagar as provas, né, dos crimes que eles cometeram. Como só para proteger ele ficou muito evidente, ele chantageou outras autoridades com essa história de 1.000 autoridades espionadas. Sabe quem tem condições de espionar 1.000 autoridades aqui no Brasil? E faz isso continuamente? A ABIN. É o setor de inteligência e espionagem aqui no Brasil. Sabe quem já foi acusado de espionar autoridades, né, pelo mundo inteiro? A CIA, a NSA, lá nos Estados Unidos, aonde o Moro foi fazer, né, a aulinha dele para combater o Intercept. Esses caras têm condições de espionar essas autoridades. E agora eles têm, né, o Moro para esquentar essas informações. O Moro fala que, olha, não foi eu que espionei, não foi a BIM, não foi a CIA. Estava nos arquivos dos hackers, dos laranjas. Mas todo mundo sabe que não vem de lá. Vem da BIM e vem da CIA. Só que agora ele diz que é dos hackers e fica por isso mesmo. Como que você vai questionar isso? A ideia dele é chantagear apoio das autoridades a destruir as provas dos crimes de todos. E apoio às suas ações fascistas. A segunda orientação que o Moro teve lá na CIA, e faz parte do padrão, né, Estados Unidos de combater, né, vazamentos, né, é perseguir, né, o mensageiro, né, mate o mensageiro. Então a ideia dos caras é perseguir, coagir, né, ameaçar, intimidar e até prender aqueles que se levantem contra o governo. Observe o que aconteceu com o Assange, com o Snowden. Eles estão aí ameaçados, né, o tempo todo pelos Estados Unidos, foragidos. Alguns até presos, né, como recentemente aconteceu aí com o Assange. Por quê? Porque falaram a verdade. Então esse é o padrão dos Estados Unidos de reagir. Né, usar o poder para guardar o seu poder. Então eles influenciaram, eles desmoralizaram, ou tentaram desmoralizar, o Snowden e o Assange e outros que participaram do processo. Eles perseguiram, coagiram, né, e em última instância eles prendem. E aí qual que foi a atitude do Moro na sequência? Emitiu uma portaria, a 666, né, a portaria da besta, como alguns estão dizendo, a ironia do destino, né, que, né, no básico de tudo é uma clara mensagem, né, ao Glenn Greenwald, à frente da Vaza Jato, né, que mexe e altera, né, na Constituição brasileira, né, com capacidade até de deportar alguém envolvido em crimes contra, né, os princípios constitucionais brasileiros. A princípio você pensa assim, ah não, mas ele está fazendo uma lei contra os terroristas, protegendo a nação, a Constituição. Todo fascista confunde a Constituição com o seu próprio governo, que é para dar legitimidade nos seus atos. Então quando ele coloca na lei, ou no decreto, ou na portaria, princípios constitucionais, ou seja, alguém está querendo ou ameaçando a Constituição, ele está querendo que você, né, dê legitimidade para ele. Que você acredite que aquilo é contra você, uma ameaça contra você. Quando na verdade, né, o que está acontecendo ali é uma ameaça contra o governo fascista e corrupto que está no poder.
Não tem nada a ver com a Constituição. Quem está ameaçando a Constituição nesse momento é o próprio Moro, com o apoio do presidente Bolsonaro. Você percebe a gravidade da situação? Ele está querendo dar um jeito de deportar, né? E a primeira fase é manchar a honra do Gleam. Eles estão fazendo isso através, né, de outras ferramentas aí, canais do YouTube, sites e coisas do tipo. Né? A outra parte é coagir, intimidar o cara, que é ameaçar com a deportação. E, em última instância, ele já está preparando a lei para prender o cara. E o Bolsonaro disse, pode tomar uma cana aí. Com base no quê? Em que processo? Qual a acusação? Ah, tá ferindo os princípios constitucionais. O Glenn Greenwald, né, é um terrorista, por falar a verdade. É assim que o sistema vê. Qualquer um que fale a verdade é encarado como terrorista aqui no Brasil. Mas o esquema é mais bem montado, né? Quando forjaram a operação dos hackers laranjas, né, prenderam 4, formação de quadrilha. Né, eles hackearam autoridades brasileiras. Isso é um crime, né, contra a autoridade pública, ou seja, um crime contra a nossa Constituição. Pode ser configurado como terrorismo. Bastava apenas ligar os hackers ao Intercept. E eles já tinham tudo montado. Percebe que a farsa envolvendo toda essa conspiração e os laranjas? Só que tem alguns erros, né? Por exemplo, quando você pressiona o jornalista que tem o conteúdo em mãos, né, você está pressionando o cara e o cara pode ter alguma reação que você não controle. Né, a Lava Jato e os procuradores não conseguem mal absorver, né, o vazamento das informações. Se forçar mais o Gleam, ele pode detonar tudo. Pegar coisas mais graves ainda, e o Moro e os procuradores sabem que eles fizeram. Então essa atitude extrema do Moro está forçando o Gleam a ter uma atitude mais extrema. Estão querendo expulsar o cara do país, para abalar a credibilidade dele, forçar ele a fugir, para mostrar que ele é um covarde, por exemplo. Né, atacar a honra dele, a imagem dele perante a opinião pública. Né, e ameaçando o cara, de prisão até. Então quer dizer, cara, o negócio é grave, é gravíssimo o que está acontecendo hoje a respeito de tudo. O assunto é complexo? É, mas é base nisso. O Moro, né, ele surgiu aí no Brasil como um paladino da moral, da justiça, do combate à corrupção. Né, inclusive ele já tinha até esse acordo, né, para conseguir um cargo de ministro do STF. Né, um acordo corrupto, manipulou o processo, né, forjou provas, né, sabe, se envolveu de maneira criminosa na condenação de um inimigo político para favorecer outro que ia favorecer. Isso é corrupção. Uma vez ministro do STF, ele seria, né, o símbolo do guardião da Constituição. Olha, o Moro, né, por méritos próprios, chegou a ministro do STF. E o ministro do STF é isso. É o maior símbolo da justiça brasileira. É o cara que protege a Constituição. Então, se o cara protege a Constituição e combatia a corrupção, o maior herói do combate à corrupção, cara, imagina você dar o cargo de presidente pro Moro. Ele se tornaria um deus vivo no Brasil. Porque ele ia ter o apoio da maioria, o sistema democrático manipulado brasileiro. Ele seria, né, como um símbolo, né, o guardião máximo da Constituição, o cavaleiro que combateu a corrupção no país, que é o maior mal do Brasil. Tudo isso em um único homem. Olha a imagem e a posição, né, e o poder que ia dar isso pro Moro. Ele vislumbrou em algum momento que ele poderia ser um deus aqui no Brasil. E agora está desesperado, né, podendo ser configurado como um próprio demônio. Corrupto, canalha, bandido, confirmado com provas e fatos. Mas se você está aqui achando, mas prenderam os hackers. Então, cara, você é mais tão bandido, corrupto e canalha quanto eles. E aqui tem um outro pequeno erro da estratégia do Moro. Né? Alterando a Constituição, inventando decreto, portaria, forçando o governo e até atitudes drásticas e extremas, né? Como coagir um jornalista que ele está falando a verdade. Tudo isso, né? Alterando processos, influenciando no sistema, tudo em benefício próprio. Tudo isso revela, né, o fascismo que é esse governo de direita. Só que antes estava, né, oculto como esquema de democracia. Não, é uma democracia isso daí. Estamos dentro da lei. E aí você vê que eles alteram a lei conforme é necessário para se proteger. Isso é fascismo. Centralização de poder. Né? Intolerância contra quem os ameaça. Né? Perseguição, né, de quem estiver contra eles. Censura. Né? Até crimes são cometidos no nome disso. Como morte, prisão. Isso é um governo fascista. E o Moro deixou bem claro, né, o que é o governo brasileiro hoje. Um governo fascista, mas que estava bem disfarçado. Agora nem tanto. Viu o que o desespero faz? O desespero força essa galera aí a cometer erros, cara.
E o Moro cometeu sérios erros agora, porque está desesperado.